Eu me chamo Andressa, este é um novo episódio do podcast Pensando Alto e dando continuidade a nossas conversas com os autores. A autora da vez é Suede Carvalho, que já escreveu Desventuras de João Basílico, Pálida, Ninguém da Empresa Planeta Terra e Ecos, que é o seu novo livro que está aí já disponível para quem quiser comprar. Bom, a autora vai falar sobre seus livros, vai falar sobre o seu Ceará, vai falar sobre projeto de escritas, ideias, ideologias, enfim, muitos temas super bacanas que recomendo que vocês fiquem aqui e escutem o que ela tem a dizer. Olá, eu me chamo Suede Carvalho, eu sou cearense, nascida e criada em Juazeiro do Norte. Sou escritora desde 2013, eu já publiquei ao todo 3 livros. Ecos será o meu 4º livro. O primeiro é Desventuras de João Basílico, o segundo é Pálida, o terceiro é Ninguém na Empresa Planeta Terra. Eu sou bem versátil assim no que eu escrevo, então cada livro tem um gênero diferente. Eu não gosto muito de pensar em gênero literário na hora que eu escrevo. Eu só coloco a ideia que eu tive, desenvolvo a ideia que eu tive no papel. Eu gosto de pensar que eu sou uma escritora de drama, né? E o drama tem ação, tem comédia, tem suspense, tem terror, mas são, em síntese, histórias de drama. Eu também sou roteirista de quadrinhos. Eu tenho quadrinhos publicados com roteiros meus, como Thames em Chamas, a série Olhos Felinos, Máquina Reluzente Ultra 1, são quadrinhos meus, né, que eu tenho aí publicados. Eu também contribuo com os roteiros dos vídeos do Ian Neves, né, do canal História Pública. Eu sou roteirista dele, então eu contribuo lá, ajudo ele com a escrita dos roteiros dos vídeos ensaio. Então é isso, né? Eu sou escritora, eu escrevo roteiros, escrevo romances, escrevo novelas e contos, basicamente já tem algum tempo, né? Eu tenho 28 anos, se eu comecei a escrever 10 anos atrás, eu comecei com 18, né, com fanfic principalmente. E publiquei meu primeiro livro em 2015, que é As Desventuras de João Basílico. Pálida é de 2017 e Ninguém na Empresa Planeta Terra é de 2020. Então agora, depois de 4 anos, estou publicando meu 4º livro, que é Ecos, um conto à moral de vingança, que está saindo aí pela editora Viseu. Dando início à nossa conversa, a autora falou então um pouco sobre os seus livros, principalmente Desventuras de João Basílico, Pálida e Ninguém da Empresa Planeta Terra. E claro, os seus quadrinhos, que ela já escreveu alguns bem interessantes. Infelizmente, os meus outros 3 livros estão esgotados. Aliás, felizmente para mim, porque esgotou, eu consegui vender todos. E infelizmente para quem quer ler, né? Meu primeiro livro, Desventuras de João Basílico, é um romance regionalista. Eu estava muito nessa onda de Nordestern, né? Escrever sobre o Nordeste, com histórias tipicamente nordestinas. Assim, procuro respeitar muito o regionalismo. O meu segundo já vai mais na linha que eu escrevo hoje. É um drama sobre um rapaz que está terminando, aliás, que terminou um relacionamento e precisa lidar com esse vazio, precisa aceitar o vazio do fim dessa relação e aprender a ver a beleza da solidão, digamos assim. Bem existencial, né? Eu estava lendo muito Sartre na época, essas coisas que eu lancei, né? Que é Pálida. Esse livro saiu em 2017. E foi o último livro que eu tive protagonista masculino. Desde então, todos os meus protagonistas ou não são humanos, como é o caso de Ninguém na Empresa Planeta Terra, que é um alienígena, ou são mulheres lésbicas, mulheres LGBT. Desde Pálida, nenhum protagonista meu é homem. E eu procuro sempre tornar o mundo das minhas histórias o mais feminino possível. Você vai perceber isso quando você lê Ecos. Mas vamos lá, vamos falar de Ninguém na Empresa Planeta Terra, meu 3º livro. É uma ficção científica, muito na onda de filosofia marxista, que eu comecei a ler naquele período, me tornei adepta, né? Sou uma pessoa de esquerda. E é uma crítica ao mundo do trabalho. Um alienígena cai na Terra, os motores dele queimam, ele tem uma missão, tem que voltar para o planeta dele, e ele não consegue consertar o motor da nave dele, porque a única forma de ele conseguir é trabalhando
ganhando o salário e juntando para chegar no objetivo. Só que ele vai percebendo que ele não consegue. E ele vai aprendendo, se tornando cada vez mais melancólico, cada vez mais decepcionado, quando não conseguir alcançar o seu objetivo. Então é uma crítica ao mundo do trabalho, ao nosso sistema econômico, que não oferece alternativa para quem é trabalhador, né? Nossa única perspectiva é trabalhar e talvez se aposentar um dia e não conseguir realizar boa parte dos nossos sonhos. E isso está por trás, né, da epidemia de ansiedade e depressão que a gente tem visto na nossa sociedade. Os quadrinhos Olhos Felinos, que já está no 4º volume, aliás, o 4º volume vai sair em abril, é uma história de uma super-heroína. Mas a minha proposta não é imitar Marvel, DC. A super-heroína nessa história, que se passa aqui na região que eu vivo, é um elemento de realismo fantástico. Não é uma história de super-herói tradicional. Samila, a protagonista, né, que é uma mulher lésbica, ela entra em contato com um gato, que é um gato demônio, né, ele dá poderes para ela, e ela passa a sentir uma tentação de ajudar as pessoas, digamos assim. E a Samila e a vigilante que ela se torna a Visagem formam nesse universo da região do Cariri cearense que eu vivo um elemento de realismo fantástico. E o elemento sobrenatural, ele é apresentado calcado nas características regionais contemporâneas da minha região. Então eu pego muita referência aí da literatura latino-americana mesmo, Gabriel Garcia Marques, e tento trazer para essa história. Tamisa em Chamas, outro quadrinho meu, é sobre uma menina lésbica, que ela não consegue aceitar a vida que ela tem. Ela teve uma filha na adolescência, ela não aceita essa filha, ela não aceita as escolhas que ela fez, ela rejeita a filha, se afasta da filha e acaba se afundando no mundo de drogas e negação dessa realidade. E ela se vê presa nisso. Ela se entregou completamente a pessimismo, a falta de perspectiva, e ela não consegue ver uma saída disso. Ela toma um negócio, uma substância, e ela começa a ter uma bad trip muito pesada. E nessa bad trip você consegue ver a vida dela, você consegue ver o que leva ela para essa situação. É basicamente isso que eu escrevo, assim, que eu escrevi até hoje. Vocês podem adquirir Tamisa em Chamas lá no meu perfil do Instagram, o Cabaré da Tia Suede, e vocês podem também adquirir Olhos Felinos na página do Instagram do Coletivo Satírica, Satírica com K, tá? SATIRIKA, Coletivo Satírica. E meus livros, infelizmente, para quem quer ler, estão esgotados, né? Mas aí vocês podem ler Ecos, que vai sair agora. Então é isso, eu sou uma escritora LGBT, sou uma escritora de esquerda, sou uma escritora socialista, isso aparece de alguma forma no que eu escrevo, mas eu me esforço em não ser panfletária, né? Tipo, o que eu penso sobre política, sobre o mundo, aparece na história, mas no subtexto, no elemento constitutivo do universo, e não como uma mensagem, como um panfleto, como uma moral da história. Eu não gosto de arte panfletária, então eu procuro apresentar o que eu penso na história através do desenvolvimento dos personagens, através das características dos personagens, do subtexto, dos eventos, como elemento formativo da história. As minhas histórias não servem à mensagem, a mensagem que serve a elas. A partir de Ninguém na Empresa Planeta Terra, principalmente, boa parte das personagens das minhas histórias são mulheres. Você vê poucos homens. Eu procuro tentar perceber o universo LGBT, trans, travestis e cis feminino, né? O universo feminino LGBT. Procuro aprender diferentes pessoas, diferentes características, diferentes índoles, diferentes caráteres, aliás, nesse universo, nesse micro-universo do que é o feminino LGBT, trans, travesti e cis. Então, boa parte das minhas histórias são protagonizadas por mulheres, boa parte das coadjuvantes são mulheres, e são mundos, microcosmos femininos e LGBT.
basicamente. Físicos, todos os meus livros são físicos. Se você quiser os quadrinhos que ainda estão disponíveis, só chamar lá no inbox do Cabaré da Tia Suede, no Instagram, ou no Coletivo Satírica, que a gente vai fazer por encomenda. Vamos produzir por encomenda os quadrinhos e enviar pelos correios. Então são físicos. Eu não costumo trabalhar com e-books, pelo menos não ainda. Não cheguei a produzir ainda nenhum e-book. Continuando a nossa conversa, chegou a hora de falar então sobre Ecos, o seu novo livro, e o que a gente pode esperar para o futuro. Ecos é mais uma história de realismo fantástico. É um thriller de suspense com realismo fantástico. Ao mesmo tempo que é uma reflexão sobre estresse pós-traumático, sendo bem simplista a sinopse. É sobre uma menina que ela quer se vingar. E ela tem poderes misteriosos de feitiçaria, cuja origem no livro eu deixo em aberto, eu não me aprofundo em qual origem, não é o principal da história. Ela usa esses poderes para se vingar de quem fez algo mal para ela. E esse mal que ela passou é revelado para o leitor e para a leitora através de flashes, que são sintomas de estresse pós-traumático da própria protagonista. O nome é Ecos porque o que ela passou na forma de flashes borrados fica voltando na história, atravessando a narrativa linear, quebrando a narrativa linear, como se fossem ecos desse passado que afetou e que a levou a tomar essa atitude. Você precisa prestar muita atenção para ter uma ideia do que ela passou, do que aconteceu, do porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo e a raiva que isso pode gerar. O Cariri, a região que eu vivo, é uma das regiões que mais violentas para as mulheres no Brasil. O Ceará é um dos estados em que mulheres mais há feminicídios, em que as mulheres são mais violentadas. É uma reflexão também sobre isso, sobre o impacto na psique. E a própria estrutura da narrativa, ela é marcada por esse elemento do estresse pós-traumático. Procurei construir uma narrativa que reproduza o que é o estresse pós-traumático, o que é essa experiência de reviver mentalmente experiências traumáticas na forma de flashbacks. Eu chamo de um conto amoral de vingança porque a história não tem heróis nem heroínas, tem vilões. Elas fazem o que elas podem e o que elas querem e o que elas têm vontade. Ela fez o que ela fez porque ela sentiu que precisava fazer. Algumas das pessoas que a prejudicaram, principalmente as duas coadjuvantes principais da história, fizeram o que fizeram com ela porque sentiam que precisavam, não necessariamente por maldade. Claro, quem cometeu o crime, a violência contra a protagonista, cometeu um crime, fizeram algo mal para a protagonista. Agora, as duas coadjuvantes, contra as quais a protagonista também quer se vingar, não fizeram nada mal necessariamente. Como eu falei, eu não sou panfletário. Eu não iria fazer uma história em que isso aparecesse de forma preguiçosa na prosa. Ah, estresse pós-traumático é isso, e ela sofre de estresse pós-traumático. Não. Eu quero que esteja no subtexto, que seja um elemento constitutivo da narrativa, da própria estrutura da história. Então, Ecos é sobre isso. Tanto é um conto amoral de vingança, no sentido mais pleno do termo, amoral. Não há ali um jogo de moralidade, há pessoas e seus interesses, ao mesmo tempo em que é também um experimento literário meu. Eu não costumo pensar em gêneros literários, eu trabalho com a ideia que me aparece. Se eu tiver alguma ideia que seja radicalmente diferente do que eu produzi até hoje, eu vou colocar no papel e vou trabalhar para fazer dar certo. Agora, é isso, assim, na minha concepção, todas as histórias que eu escrevo são drama, com alguma modificação aqui e ali, mas na minha concepção são drama. Eu acho o gênero drama bem amplo e ele consegue abarcar essa minha falta de apego a gêneros e subgêneros, de dizer que isso é uma ficção científica, isso é um suspense, isso é um melodrama. Eu não sei dizer, costumo dizer que o drama consegue abarcar tudo isso.
Então eu escrevo drama, mas eu não começo a escrever pensando isso aqui será tal coisa. Não, a história aparece na minha cabeça, eu produzo a história, ela toma forma à medida que eu vou escrevendo, sem que eu pense muito no gênero na qual ela se encaixa. Então sim, é bem provável que eu trabalhe em algo bem diferente do que eu estou fazendo hoje. Gosto de pensar que escrevi uma história instigante. Quero e espero que os leitores consigam perceber e consigam se sentir instigados e instigadas pela história. Ela foi constituída em todos os seus aspectos para ser instigante, para parecer um enigma, digamos assim, que vai se desvendando aos poucos. Espero ter conseguido, mas se eu não tiver conseguido, que pelo menos a história seja divertida e renda algumas boas horas de distração e entretenimento para quem vier a ler. Agora, falando sobre ideias, perguntei para a autora se, as suas ideologias, as suas posições acabam ajudando a criar as suas histórias e, claro, sobre o processo de escrita. Inevitavelmente são. Eu sou uma pessoa bastante ativa politicamente aqui na minha região, sou, como eu falei, uma pessoa de esquerda, sou uma pessoa socialista, se eu poderia dizer, e isso acaba aparecendo no que eu escrevo. Só que eu não sou panfletária, eu não sou uma pessoa que escreve uma história para ter uma moral, para tentar seduzir o leitor ou leitora para a minha posição política. Eu não gosto disso. Eu tento fazer reflexões sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a minha região no presente, a partir das minhas visões de mundo. Eu procuro refletir e convidar o leitor e leitora também a refletir quem somos nós no século XXI, principalmente. Uma coisa que eu procuro colocar sob perspectiva e criticar é a estereotipia sobre o Nordeste. Essa coisa de o Nordeste ser aquela coisa do cangaço, do chapéu de couro, da seca. A nossa memória artística e estética, a nossa tradição, ela permanece de alguma forma, nos influencia ainda, mas nós somos hoje uma época, uma região, aliás, cosmopolita. As paradas gays aqui são fortes, nós temos uma população LGBT muito relevante, embora o estereótipo sobre o nordestino seja aquela coisa da Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, aquela coisa bem machão, bronca. Essa visão que se tem sobre o Nordeste, ela não é mais verdadeira. E o que é o Nordeste hoje? Esse local que mescla a um só tempo essa tradição histórica, regionalista, a memória do cangaço, a memória da seca, a memória das nossas especificidades, da caatinga, as nossas características particulares, entre aspas, tradicionais, como elas interagem com o contemporâneo, com o eletrônico, o digital, o virtual. Quem é o jovem caririense, cearense, hoje? O que é esse jovem? Quem é esse jovem? Como ele interage com esse mundo tão injusto, tão desigual? Como essa injustiça, essa desigualdade social, regional, que sempre recaiu sobre o Nordeste, aparece hoje? Qual é a natureza dela hoje, que é diferente de 50 anos atrás, daquela figura do coronel, daquela figura da seca, da falta d'água, tal? Não é mais essa imagem. O que ela é hoje? E quem sofre isso hoje? Quais são as demandas, as vontades, os anseios da juventude contemporânea que surge dessa grande mescla cultural, dialética entre passado e presente? É o que eu procuro trabalhar no que eu escrevo. E essas reflexões, elas são atravessadas pelas minhas visões políticas, claro. As minhas histórias, elas são veículos. Quando eu tenho a ideia inicial, eu procuro sempre pensar. Primeiro eu faço um esboço, eu tento fazer um grande resumo da história, pensando 3 cenas centrais, uma no começo, uma no meio e uma no fim. 3 cenas centrais, fundamentais, que irão marcar os diferentes arcos da história. Os diferentes atos da história, aliás. E eu vou tentando preencher de forma coerente o ponto A ao ponto B. Essa cena marcante do início, a cena marcante do meio, a cena marcante do final. E eu faço esse exercício nesse resumo que eu faço, que eu desenvolvo.
Daí eu passo para uma descrição dos personagens. Eu pego todos os personagens que eu acredito que serão necessários e faço... Eu crio núcleos duros de personalidade para eles, né? Tal personagem é assim, assim, assado. Pronto. Sem grande descrição. Eu quero que a coisa aconteça organicamente enquanto eu estiver escrevendo. Mas essa personagem precisa ser fiel a essas características centrais que irão definir quem ela é e como ela vai se posicionar na história, evitando assim que eu faça coisas que acabem fora do personagem, que fuja do personagem. Então eu estabeleço características centrais e no decorrer da história de forma orgânica eu vou construindo a forma que vai circundar esse conteúdo, essa essência dessas características centrais. Então é basicamente isso. É basicamente assim o meu processo de escrita. E sim, é sempre difícil escrever um livro novo. Eu já fui muito rápida em escrever. Quando eu comecei, eu escrevia muito rápido. Hoje eu demoro muito a escrever. Eu demoro muito a escrever. Eu demoro muito mais do que eu costumava. E é difícil. Porque eu sou muito exigente comigo mesmo, muitas vezes. E isso termina atrapalhando um pouco. E eu acredito que a parte mais difícil de publicar seja toda a burocracia e ser caro. Publicar no Brasil é muito caro. E isso dificulta bastante, né, para qualquer escritor ou escritora. É por isso que eu publico fanzine também. Meus quadrinhos são fanzine, meus quadrinhos. Porque fanzine é um formato bem mais barato. Publicar no Brasil é muito caro. E quase encerrando a nossa conversa, perguntei para a autora também sobre a questão dela ter dito que suas histórias não são panfletárias. O que exatamente a gente pode interpretar disso? Se é na questão de que suas histórias não possuem cenas que estão ali só por estar, né? Ou se existe algum outro sentido nessa questão. Isso mesmo, isso mesmo. Elas precisam fazer sentido dentro da história. A mensagem, ela precisa estar com um elemento que constitui aquele universo. Não pode ter eu não gosto e não trabalho com histórias em que os personagens passam por uma coisa para no final ter a liçãozinha de moral de acordo com a minha perspectiva política. Não. A minha perspectiva política guia a reflexão que é aquela história. É um elemento que atravessa toda a história. A mensagem ajuda a formar o universo da história. Ela não domina a história. Pelo contrário, ela está a serviço da história. A mensagem política, a minha reflexão política, a minha posição política, ela está na história e faz sentido dentro da história, como um elemento que constitui o universo. Mas a história não se dobra à mensagem política. A história não serve apenas para que aquela mensagem política seja passada. A história não está em função da mensagem política. A mensagem política que está em função da história. Eu espero ter conseguido ser clara nessa minha divagação. E para finalizar, é claro, aquele momento das dicas, tanto para a questão de escrever quanto de publicar. Essa é a pergunta mais difícil para mim. Eu acho que é bem subjetiva essa coisa de método de escrever. Mas vamos lá. Se você quer escrever um livro, você tem que focar no personagem, nos personagens. Quem vai gerar identificação, quem vai gerar vontade de continuar, é o apego do leitor e da leitora aos personagens. Muita gente acaba focando no enredo, muita gente acaba focando no universo da história, mas o que mantém as pessoas na leitura e o que torna um livro bom são os personagens. Não é o universo que é importante, mas como os personagens e as personagens vivem, são afetados e sofrem este universo. Como interagem com esse universo. Como esse universo os afeta e eles e elas as afetam de volta. Os personagens são o segredo. Os com bons personagens conseguem até disfarçar furos no enredo. Claro, o enredo é importante. O universo é importante. Precisam fazer sentido. Mas sem bons personagens, acabou.
não anda. Então, a coisa que mais deve importar para você, que mais deve pesar para você, são as personagens. Quem são? Quais suas características? Como irão sofrer, sentir e reagir ao enredo? Sobre publicar, é aquilo. É difícil, é caro. Então eu não tenho boas dicas nesse sentido. Agora sim, publique o livro com algum plano de divulgação e de marketing. Reserve um dinheiro para a divulgação. Reserve algum dinheiro para ajudar a espalhar o seu livro. E busque ter contato com críticos, pessoas do meio literário, para dar uma lida, para fazer resenha. Porque sozinha, você não vai conseguir fazer seu livro chegar para as pessoas. Primeiro eu gostaria de agradecer o espaço, gostaria de... É sempre bom falar sobre o que a gente escreve. O universo literário no Brasil, infelizmente, não é muito rico. O mercado editorial brasileiro é muito difícil, não tem muito espaço para divulgação. Os escritores e escritoras têm muito problema, muita dificuldade de apresentar seus trabalhos. Então é sempre bom contar com espaços como esse. Então eu agradeço o convite, primeiramente. Segundo que, se vocês quiserem conhecer, né, o meu livro, ele está na loja da editora Viseu, Ecos, um conto moral de vingança. E se você quiser adquirir qualquer uma das minhas outras obras, é só me contatar lá no Insta, Cabaré da Suede, ou no Coletivo Satírica, né, que eu falei aqui no Insta. Manda um inbox que, por encomenda, a gente produz para você o material que você desejar, tá? Então é basicamente isso, né? Se você escreve, não desista. É muito difícil, mas não desista. Se você sente que tem alguma coisa importante a dizer e a escrever, não desista, tá? E não há outra forma de se desenvolver se não escrevendo. Se você acha que não é bom, que não é boa, não há outra forma senão escrevendo. Você só vai conseguir ficar bom ou boa escrevendo e dando a cara a tapa. Então, publique seus primeiros contos ruins, receba críticas por eles, internalize essas críticas e melhore, né? Vá se tornando um escritor ou escritora de mão cheia. Então, não tenha medo de dar a cara a tapa, não tenha medo de escrever. Muitas vezes a gente acha que simplesmente não consegue, simplesmente não escreve. Não é assim que a coisa tem que funcionar. Então, não desista de escrever e, enfim, comprem Ecos. Quero saber qual a opinião de vocês. Quero saber se vocês gostaram, se não gostaram. E me sigam aí nas redes sociais, tá? Cabaré da Suede, Coletivo Satírica, para vocês saberem mais aí o que eu estou produzindo, o que eu estou pensando, o que eu estou escrevendo. Então, muito obrigada e bom momento aí para todos e todas que estão ouvindo. Este foi, então, mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu conversei com a autora Suede Carvalho, que já está aí com o seu 4º livro publicado, o Ecos, que eu recomendo que vocês vão lá conhecer. Espero que vocês tenham gostado, que tenham achado essa conversa tão interessante quanto eu achei, e vão lá conhecer tanto o trabalho da autora quanto os seus livros, tá certo? E aos autores que quiserem também divulgar os seus livros aqui no podcast, é só entrar em contato comigo através das redes sociais, lá no Pensando Alto 19 no Instagram. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio.